Olá, queridos, como estão vocês? Sejam muito bem-vindos a este que é mais um vídeo de dicas. Nesta sequência diária, todos os dias às 18 horas, estaremos publicando um novo vídeo de dicas de contador para empresário neste canal. A minha sugestão é que você já se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, vamos interagir, vamos nos conhecer melhor. E no vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a necessidade de demitir clientes, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a demissão de um funcionário, fica muito claro para você. Você contratou um funcionário e por algum motivo esse funcionário ele tem faltado muito, ele tem apresentado um comportamento de desídia, improdutivo, ele não traz o resultado esperado. Então você acredita que aquele profissional, aquele funcionário, ele não está correspondendo com a sua expectativa. Então a sua expectativa fosse que ele se comprometesse mais, que ele cumprisse regras, que ele entendesse os estatutos da empresa, que ele entendesse com relação à questão da produtividade, que ele precisa vender mais, que ele precisa atender melhor, que ele precisa entregar um produto melhor, que ele precisa entregar um serviço melhor. E quando isso não ocorre, automaticamente vem aquele pensamento: talvez esteja na hora de notificar esse funcionário de aviso prévio, para que ao final de um período de 30 dias ele possa ser desligado e a gente possa estar trazendo uma outra pessoa mais focada, mais de acordo com aquilo que nós acreditamos ser a visão da empresa, aquilo que a empresa quer entregar para um mercado, tá? E isso é muito normal, isso acontece com muita clareza na mentalidade do empresário. Porém, algo que não vem tão claro assim é a necessidade de, em algum determinado momento, você demitir clientes também. Alessandro, demitir clientes? Já é tão difícil a gente conseguir um cliente, né? A gente tem um mercado aí tão competitivo. Na contabilidade, por exemplo, e eu posso falar sobre a contabilidade. Na contabilidade, o mercado ele é disputado de uma forma muito acirrada, né? Nós temos contadores em todo lugar. Eu, por exemplo, estou aqui na minha sala, aqui do lado é um escritório de contabilidade, aqui em cima tem outro escritório de contabilidade. Então nós temos uma quantidade muito grande de profissionais da área de contabilidade disputando o mesmo mercado, né? E aí quando você imagina a possibilidade de você ter que demitir um cliente, isso simplesmente não entra. Nós não conseguimos admitir a possibilidade de demitir um cliente. Mas em que casos, Alessandro, eu deveria considerar a possibilidade de demitir um cliente? Tá? E como seria feito esse processo de demissão de um cliente? Tá? Imagina que você tem um cliente que ele diariamente ele entra em contato com o seu escritório e ele basicamente ele quer que você explique para ele tudo que está sendo feito para a empresa dele. Não há uma relação de confiança, ou seja, apesar de ele estar contratando o seu serviço e pagando pelo seu serviço mensalmente, mas simplesmente ele não confia naquilo que você faz. Tá? É como se você fosse, por exemplo, até uma padaria e no momento que você vai comprar lá o pão francês, você te chamasse o padeiro e falasse: não, eu quero falar com o padeiro antes de comprar o pão. O padeiro, o que você colocou nesse pão? Qual foi a quantidade de trigo? Qual foi a quantidade de fermento? Eu quero saber. É como se você fosse, por exemplo, no dentista e antes dele fazer o procedimento, você enchesse ele de perguntas. Qual é a qualidade do produto que você está utilizando? Essa ferramenta está limpa? Foi esterilizada? Eu não vi você esterilizar. Tá? E existem muitos clientes na área da contabilidade, por exemplo, que tem esse tipo de comportamento. Ele quer que você basicamente ensine a ele ou justifique a ele tudo aquilo que está sendo feito. Isso gera dentro do ambiente de trabalho muito estresse, isso gera dentro do ambiente de trabalho muito cansaço emocional, tá? E eu gostaria de pedir que você avaliasse melhor o que está acontecendo com esse cliente. Tá? Talvez no passado ele teve outros profissionais que vieram a prejudicá-lo, isso gerou nele algumas crenças, alguns medos. Então você precisa identificar isso e estabelecer uma relação de confiança. E caso você não consiga estabelecer uma relação de confiança, talvez seja melhor você demitir esse cliente. Um outro cliente que também tem um perfil muito parecido com esse, que seria o perfil problemático, é aquele cliente
que ele todos os meses ele atrasa os pagamentos. Alguns chegam a atrasar o pagamento meses, ele chega a ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu já vi casos de clientes que eles ficaram 1 ano sem efetuar o pagamento dos serviços. E aí eu te pergunto, tá? Se você não paga a sua conta de energia elétrica, o que acontece? Se você não paga a sua conta de gás, o que acontece? O que acontece quando você não paga a internet, por exemplo? O que acontece se você não fizer a compra do toner para a impressora? O que acontece se você não cumpre com as suas obrigações? Sempre vai haver uma punição, no mínimo uma multa e em seguida uma suspensão do serviço. Isso em todos os mercados, tá? O cliente que compra e não paga, imediatamente é feita uma interrupção do fornecimento de material ou de serviços. E por que você, na sua empresa, você continua vendendo para o cliente que não paga? O cliente que ele compra e não paga. Você tem a falsa sensação de que você está vendendo e que você tem contas a receber, mas na verdade você está vendendo mal e você está entregando o seu produto e você não está recebendo pelo seu produto. Eu não vejo vantagens nesse tipo de relacionamento. Eu não vejo como crescimento esse tipo de relacionamento. E na maior parte dos casos vai gerar um inchaço dentro da sua empresa, porque você precisa comprar e entregar para pessoas que você já sabe que não vão te pagar. Você precisa contratar funcionários, mão de obra, você precisa assumir com todos os seus custos operacionais para que você possa estar cumprindo com os seus prazos e entregando os seus serviços a pessoas que simplesmente você sabe que não vão realizar o pagamento do seu serviço. Eu vou te contar até uma história aqui. Eu tive um cliente amigo, uma pessoa a qual eu tinha um grande carinho e cuidado. E, bom, ele sempre, de forma muito habitual, ele atrasava a mensalidade. Era muito habitual. Ele não pagava enquanto eu não ligasse para ele para efetuar uma cobrança ou um lembrete. Então todos os meses eu tinha que ligar para ele e falar: olha, você ainda não pagou a mensalidade. Eu não me lembro quando foi que ele pagou a mensalidade em dia. A gente mandava o boleto e já era recorrente os atrasos, tá? E eu nunca cobrei multa desse cliente, tá? Talvez eu até tivesse cometido um erro por não ter cobrado a multa, porque talvez a multa já fosse ali uma luz que iria estar acendendo para ele, mostrando que é necessário pagar em dia para evitar a multa, por exemplo, né? Então, para ele, pagar em dia ou pagar em atraso não fazia diferença nenhuma, porque não haveria nenhum tipo de perda, não haveria nenhum tipo de punição por isso, né? E aí esse cliente, ele entrou num processo de uma pequena crise, ou seja, ele vinha de um processo de prosperidade, a empresa dele estava indo muito bem, mas aí ele entrou num processo de uma pequena crise, e quando ele entrou nesse processo de uma pequena crise, a primeira coisa que ele fez foi suspender o pagamento do escritório. Isso aconteceu durante 6 meses. Então, durante 6 meses, eu não tive receita nenhuma desse cliente. Eu fiquei metade de um ano trabalhando para esse cliente de graça, tá? E é interessante falar sobre isso porque no primeiro mês, vamos fazer um exemplo aqui. No primeiro mês, ele ficou me devendo R$500. Tá? E ele não tinha R$500, essa era a alegação dele, então por esse motivo ele não pagou. No segundo mês ele já me devia R$1.000. No terceiro mês ele já me devia R$1.500. E se ele não tinha R$500 no primeiro mês, imagina agora R$1.500. No quarto mês ele me devia R$2.000 e lá para o sexto mês ele já me devia R$3.000. E quem não tinha 500, 1.000, 1.500, dificilmente terá R$3.000. E eu, analisando aquele cenário, já havia ligado para ele inúmeras vezes: vamos fazer uma negociação, vamos parcelar isso no cartão de crédito. Nenhuma solução atendia a expectativa dele. E aí eu decidi fazer um teste com ele. Eu decidi falar assim: não, vamos fazer um procedimento. Vamos pegar essa dívida, a gente congela essa dívida, tá? Deixa isso de lado e você retorna a pagar apenas a mensalidade atual. Eu acreditava que fazendo assim, ele iria voltar a ser um cliente do escritório, porque na verdade
um cliente que está 6 meses sem me pagar, ele já não é mais um cliente. O cliente do escritório é aquele que paga as suas mensalidades. Se ele não paga as mensalidades, ele já deixou de ser meu cliente há muito tempo. Já tem 6 meses que ele não é meu cliente, porque ele recebe pelos serviços, mas ele não paga. Então ele não é um cliente do escritório, né? E aí, quando chegou isso no 7º mês, eu liguei para ele e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos congelar essa dívida, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas nesse mês, eu quero que você pague apenas a mensalidade. R$500, você vai pagar apenas a mensalidade. E ele também não pagou, né? E naquele mês, eu observando lá o movimento fiscal dele, eu já tinha visto que ele tinha vendido naquele mês um valor considerável, tá? Quase R$50 mil. E ele mesmo assim, ele não pagou a mensalidade de R$500. O que na verdade eu tiro de aprendizado disso? Ele não tinha interesse de estar efetuando os pagamentos das mensalidades do escritório e ele de alguma maneira ele já estava acostumado a não pagar e a continuar recebendo os serviços. Foi naquele momento que eu enviei uma cartinha para ele informando que os serviços dele estariam suspensos. E naquele mesmo mês ele me ligou, né, falando, Alessandro, você me desculpa, mas é que eu estou passando por uma dificuldade. Eu falei, claro, tudo bem, eu entendo tudo isso, mas eu também quero que você saiba que apesar do grande apreço e amizade que eu tenho por você, mas eu preciso suspender os seus serviços porque trata-se de um negócio, né? E o meu negócio, ele precisa ser monetizado, ele precisa receber, né? Então eu suspendi os seus serviços, até para que você não fique me devendo mais e mais, tá? Mas você é uma pessoa muito querida, gosto muito de você, e assim que você resolver essa situação, eu recebo você de volta aqui. A gente certamente vai ter um jeito de resolver isso. Só que naquele mês ele tinha que pagar um parcelamento do INSS, naquele mês ele tinha que pagar uma rescisão de um funcionário, e ele simplesmente, ele pegou e me ligou, baseado na necessidade dele, é claro, e ele falou assim, quanto é que você vai me cobrar de forma avulsa somente para emitir a guia de parcelamento? Quanto é que você vai me cobrar de forma avulsa somente para fazer a rescisão? E eu achei aquilo uma grande falta de respeito e consideração. E eu falei para ele, eu vou te cobrar o valor da minha mensalidade. Você paga a minha mensalidade e eu certamente vou atender a todas as suas necessidades e expectativas. Então fica atento. E ele pagou, tá? Nesse momento ele pagou e tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Ele voltou e ele entendeu, houve a necessidade de um ajustamento de conduta mesmo entre eu e ele, tá? Eu estava errando e ele também estava errando e nós precisamos nos ajustar. Então eu peço que você fique atento com relação a esse cliente que compra e não te paga. Eu peço que você fique atento a esse cliente que está sempre pedindo para você fazer alguma coisa e ele não te paga. Eu peço que você fique atento a esse cliente que ele toma muito o seu tempo querendo que você dê explicações de tudo e te traz algum estresse, cansaço emocional, se realmente isso vale a pena. Haverá certamente um dia em que você terá que demitir clientes, até porque a sua empresa ela funcione de uma forma mais saudável, que haja saúde financeira, que haja um bom ambiente de trabalho, uma boa rotina, tá? Então pensa nisso. Pensa sobre a possibilidade de você demitir aquele cliente. Eu tenho certeza que você tem um cliente que tem esse perfil aí na sua empresa. Liga para ele e fala para ele, a partir de hoje está suspenso até que haja uma correção em relação aos problemas que têm ocorrido até aqui. Beijo no coração e eu vejo você amanhã às 18 horas com mais um vídeo de dicas. Falou!